Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa 7ª unidade. E nesta unidade a gente vai falar sobre o predicado e os verbos transitivos. Nós temos 3 objetivos a cumprir ao longo desta unidade, que é conhecer e identificar o predicado, classificar os verbos em transitivos diretos e transitivos indiretos, e também identificar os objetos diretos e os objetos indiretos nas orações. O que é o predicado? O predicado é tudo aquilo que eu falo do sujeito da oração, né? Toda informação que eu tenho do sujeito está dentro do predicado. O predicado é onde está o verbo daquela oração, até porque se a oração precisa de um verbo. E o predicado, se a gente for pensar assim, né, é uma informação baseada em um verbo, beleza? Uma informação adicional, gente, é que sujeito e predicado são termos essenciais da oração, ou seja, as orações precisam de sujeito e predicado para que elas tenham sentido, para que elas possam existir. Nós temos 3 tipos de predicado. Temos o predicado verbal, predicado nominal e o predicado verbo nominal. E quando a gente fala de predicado verbal, é porque o predicado verbal todas as informações daquela oração estão girando em torno de um verbo, e esse verbo indica ação. Então, todas as vezes que o verbo da oração indicar uma ação, nós vamos ter um predicado verbal. O predicado nominal é quando a gente está dando uma característica para o sujeito, e normalmente o verbo é um verbo de ligação. Normalmente é o verbo ser ou estar, mas pode ser o verbo andar, o verbo continuar, permanecer. E nesse predicado nominal, nós vamos ter um predicativo, seja predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, que é a função, que é essa característica do sujeito que nós temos nessas orações que tem predicado nominal, está lá. E o predicado verbo nominal é quando eu tenho um verbo de ação e uma característica deste sujeito, beleza? Então, vamos relembrar aí. Predicado verbal é quando o verbo da oração ele vai indicar uma ação. Predicado nominal é quando eu tenho um verbo de ligação e um predicativo do sujeito ou do objeto. E o que é esse predicativo do sujeito ou do objeto? É a função que é a característica, a qualidade que nós demos para o sujeito desta oração. E o predicado verbo nominal é quando eu tenho um verbo de ação e uma característica do sujeito, né? A gente tem esse predicativo também, beleza? O que é um verbo transitivo? O verbo transitivo é aquele verbo que vai pedir complemento, ou seja, ele não é completo por si só, ele precisa de termos para completar o sentido deles, beleza? Nós temos verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos ou verbos transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo. O verbo transitivo direto é aquele que vai pedir um complemento, ou seja, um objeto direto sem preposição. Então, por exemplo, o pombo correio leva a carta. O pombo correio leva. Tá, leva o quê? A carta. Então, o termo a carta completa o sentido do verbo levar. E ele não tem preposição. Então, se eu preciso de um complemento para completar o sentido do meu verbo e ele não tem preposição, eu vou ter um verbo transitivo direto. E o termo que completa o sentido deste verbo transitivo direto é chamado de objeto direto. Os verbos transitivos indiretos é um verbo que precisa de complemento com preposição. E o termo que completa o sentido dele é chamado de objeto indireto. O menino gosta de quê? Do pombo correio. Então, do pombo correio é o termo que completa o sentido do verbo gostar. E tem a preposiçãozinha de, né? De mais o, do. Então, se eu tenho um verbo que pede complemento, eu vou chamá-lo de verbo transitivo indireto. E qual vai ser o termo que completa o sentido dele? Um objeto indireto, porque nós vamos ter uma preposição, né? Um verbo que pede complemento com preposição. Os verbos transitivos diretos e indiretos, eles têm 2 objetos, um objeto direto e um objeto indireto. Por exemplo, o rapaz dá alimento ao pombo correio, ou seja, o rapaz dá o quê? Alimento, tá? Mas quem dá alimento, dá esse alimento a alguém, ao pombo correio. Então, alimento vai ser meu objeto direto, ou seja, é o termo que está completando o sentido do verbo dar. E ao pombo correio também é outro termo que vai completar o sentido do verbo dar, mas com preposição. Então, alimento vai ser o objeto direto e ao pombo correio o meu objeto indireto. Gente, faça uma revisão desta aula
Relembre aí os tipos de predicado. Predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. Relembre também os dois tipos de objetos, que são o objeto direto e o objeto indireto. E também dos tipos de verbos transitivos, seja ele transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. Tranquilo, gente? Espero vocês na próxima aula e bons estudos!